É um salmo bastante conhecido e sempre que a gente estuda esse salmo, o Senhor tem coisas novas para a gente. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe inteiro uma guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Juntos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai querido, é com temor e tremor que abrimos o teu livro santo e buscamos nele palavras de vida eterna. Pai, fala conosco nesta hora. O Senhor conhece cada coração daqueles que estão aqui presencialmente, daqueles que estão conosco pelas redes sociais. Que a tua graça, Pai, nos alcance nesta noite mais uma vez, para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Pai, mais uma vez eu submeto ao Senhor e a direção do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu sentar. Irmãos, esta semana foi uma semana assim bastante agitada. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp e pelo menos 3 grupos nós recebemos notícias que nos deixaram assim bastante assustados. E por isso este salmo eu vou abordar principalmente a palavra angústia. Na versão revista e corrigida ela aparece no lugar de tribulação. Deus é o nosso socorro, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o sinônimo de tribulação é angústia também. Então nós vamos focar na palavra angústia. Quarta-feira, dia 14/4, logo pela manhãzinha, recebemos uma das notícias pelo nosso grupo. O grupo do seminário, nossa turma de formandos, anos 80, 83, de um colega, reverendo Wilson Azevedo Júnior, que trabalha em Natal. Reverendo Wilson acordou assustado, 6 horas da manhã, mas a esposa, Aline, a irmã Aline, com a polícia batendo na porta da casa dele. E com uma autorização, né, de prisão para a esposa dele, para a Aline. E ele, sem saber de nada, ele falou: por favor, os policiais, por favor, se expliquem, nós não estamos sabendo de nada. Aí o policial responsável foi explicar para ele, falou: olha, a doutora Aline está sendo detida, porque nós recebemos uma ordem de uma juíza tal, não vou falar o nome, porque não vai trazer edificação para ninguém. Aí ele falou: mas por que esse motivo de prisão? Ele falou: a prisão foi decretada porque ela fez uma denúncia contra um juiz e contra a secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Por que a Aline fez essa denúncia? Porque ela é auditora. Há 22 anos ela é auditora lá do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal. Então ela, vendo as documentações todas do Estado, ela descobriu algo que não estava de acordo com a lei. Foi feita uma compra de cartilhas escolares pela Secretaria de Educação, no valor de R$5.600.000, sem licitação.
E depois ela descobriu que a pessoa que autorizou esta venda sem licitação era um juiz. E ele autorizou a venda porque as cartilhas foram compradas da empresa dele, onde ele era sócio da secretária de Educação. Então, nossa irmã Aline fez a documentação toda, como manda a lei, e por isso ela estava sendo presa, estava sendo detida. E eu imagino, irmãos, a angústia desse casal. Vendo Wilson um pouquinho mais novo que eu, imagina a angústia do casal. Ao ver a polícia bater na sua porta, casal de crentes, ele ministro, e ela uma serva fiel, 22 anos de trabalho, não teve nenhuma advertência, e de repente está presa. Então imagina a angústia que eles passaram. Aí você vai dizer, mas e aí, pastor? E aí foi impetrado um pedido de habeas corpus, que estava sendo julgado por um desembargador, na sexta-feira à tarde. E ele deu 24 horas de prazo para a juíza que impetrou a prisão, para esclarecer por quê, qual o motivo, porque no processo não aparecia o motivo da prisão. Então, não vou julgar nada, que eu não entendo do assunto, esse é o nosso presbítero Zé do Carmo e outros aqui, Mas o que eu quero focar aqui, irmãos, é a angústia desse casal. Casal de servos do Senhor. De repente chega a polícia lá, a doutora Aline está presa. Mas por quê? Então, segunda-feira, amanhã, até à tarde, o desembargador vai dar uma resposta sobre o habeas corpus, E a juíza vai ter de justificar o porquê da prisão. Então eu quero pedir à igreja que esteja orando pela irmã Aline. Então é o momento de angústia. Na terça-feira pela manhã, o outro grupo, nós temos um grupo lá do Vale do Aço, chama o MP anos 70 e 80. Eu cheguei lá em 80, já com 30 e tantos anos, Não era o MP, mas eu fui secretário presbiteriano, me incluir no grupo, então eu faço parte do grupo. Um colega pedindo oração, porque havia falecido um pastor da família Sperber, muito conhecida lá na região, família Sperber, também com Covid. E na quarta-feira à tarde, mais uma notícia do outro grupo, Do nosso grupo também, do seminário, um colega dizendo que a esposa dele estava sendo internada, em estado gravíssimo, com Covid. E para completar, mais um grupo de ibelinos. Nós temos o grupo de ibelinos de outrora, dos anos 70, no qual eu faço parte também. Eu sou velho, viu, gente? Sou tão novo assim, não. E também um colega falando sobre a esposa também internada, em estado grave, em Palmas. O pastor Rosa até conheceu lá, o Eurípides, a esposa dele, internada também em estado grave, com Covid. Então, irmãos, tudo isso leva a gente a pensar sobre a angústia que essas pessoas estão passando. A gente que está de longe, a gente que não é da família sanguínea, da família da fé, a gente sofre. Eu imagino essas pessoas que estão envolvidas e acompanhando de perto esses acontecimentos. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia. O que é angústia? Angústia, irmãos, é uma condição de uma pessoa que está muito ansiosa, aflita. E essa ansiedade é acompanhada de dores, de sofrimento, de tormento, de inquietude, e oprime o coração da pessoa. Vamos dizer que é uma tortura mortal. E nesse instante, amados, de angústia, Deus é o único lugar onde nós podemos fugir para buscar segurança. Porque Ele é a nossa fonte, é a nossa força e a nossa fonte
em tempos de perigo. 1529, momento sombrio da Reforma Protestante. Martinho Lutero, inspirado por esse versículo e também por todo esse salmo, ele compôs seu hino imortal, intitulado Poderosa Fortaleza é o Nosso Deus, que hoje é o Castelo Forte. Qual era o momento que Lutero estava vivendo mais e os demais reformadores? O imperador Carlos V perseguia os protestantes, os reformadores. Eles haviam sido declarados como inimigos da fé católica. E o próprio Lutero, todos conhecem a história, tinha sua cabeça a prêmio. Sua vida a cada momento corria perigo. E muitos adeptos da reforma foram queimados em praça pública por desafiar a igreja de Roma. Em tempos de angústia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse é o tema da nossa mensagem. Por favor, Levi, coloca para mim o hino. Eu peguei a letra original do hino Castelo Forte. Os irmãos verem, tem um slide. Diz assim: poderosa fortaleza é o nosso Deus, um baluarte que nunca falha. Nosso ajudador é Ele, em meio ao dilúvio. De males mortíferos prevalecerá. Essa palavra sobre todos os poderes terrenos prevalecerá. Por meio daquele que se pôs ao nosso lado, que os bens e os parentes se vão. Esta vida mortal também. O corpo poderão matar. A verdade de Deus prevalecerá e o seu reino para sempre. Então, dessas palavras, Martinho Lutero nasceu o hino Castelo Forte. E os comentaristas dizem, irmãos, que esse salmo é um hino. Esse hino é dividido em 3 estrofes. 1 a 3, 4 a 6 e 7 a 11. E essa estrofe, ela tem um coro, um refrão, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E alguns comentaristas dizem que o escriba que transcreveu esse salmo esqueceu de colocar esse versículo após o versículo 3, que ele era o coro desse hino. Então, em tempos de fortaleza, ou em tempos de angústia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção. Deus é aquele que intervém em momentos de angústia, trazendo consequentes livramentos. Vamos entrar um pouquinho nesse salmo, para a gente aprender mais um pouquinho dos detalhes presentes nesta passagem. Em tempos de angústia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, nos refugiemos na proteção do Todo-Poderoso. Essa é a primeira divisão da nossa mensagem. Nos refugiemos na proteção do Todo-Poderoso. Versos de 1 a 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A palavra refúgio aqui, queridos, ela provém de um verbo que significa fugir para, ou significa se abrigar. E também ela mostra para alguém que fugia em tempo de perigo. Então Deus é o nosso refúgio. Aquele refúgio imponente, aquele refúgio como uma torre alta, uma torre forte. E como o próprio texto diz, uma fortaleza. O salmista no Salmo 18, verso 2, diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte,
Então, queridos, aqui a ideia desse texto é que em tempos de perigo, de angústia, você e eu podemos achar nele aquele lugar de refúgio e de segurança. E comparando esse Salmo 18:2 com Provérbios 18:10, diz assim Provérbios: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A palavra força que aparece no verso 2 do capítulo 18, que a gente leu, implica num Deus que é a fonte de força para os fracos e para os indefesos. Então Deus é a nossa força. Somos fracos, indefesos. E também que podemos confiar na sua força como se fosse nossa. Por isso que ele diz para Josué ser forte e corajoso, que eu sou contigo. Porque ele é a nossa força, então nós devemos sentir seguros. Porque a força dele nos reveste. Porque ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E podemos então tomar assim, esse texto e dizer que a própria força de Deus reside em nós. Porque ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio. A sua presença, o seu poder protetor são a fonte da coragem dos salmos. O salmista diz assim: ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ou seja, mesmo que haja uma confusão tremenda em todas as coisas como nós estamos vivendo hoje, essa confusão tremenda no mundo todo, os salvos podem encontrar em Deus o seu refúgio e fortaleza. E o salmista diz: não temeremos, não temeremos. Enfrentamos momentos assim de angústia, como esse nosso colega está enfrentando atualmente. Mas uma notícia boa, recebi agora à tardinha, que a esposa desse colega que foi internada com estado grave na UTI, estava com 75% do pulmão tomado. Teve alta agora à tarde. Ele falou: Deus ouviu as nossas orações. E ela já está voltando para casa. Estou indo no hospital para buscar. Então, irmãos, nós temos nesse Deus, na presença dele, a coragem. Não temeremos. Aí você vai dizer: mas pastor, o que está acontecendo nesse texto? O porquê desse salmo? Irmãos, o contexto desse salmo é o livramento que Deus concedeu a Jerusalém no ataque dos assírios, no tempo do rei Ezequias. E esse texto está registrado em 1 Reis, capítulo 18 e 19, e também em Isaías 36 e 37. A cidade de Jerusalém estava sitiada. O povo sofria de intensa angústia. O general Rabsaqué chegava em frente à muralha, como fazia Golias com o exército de Saul, do rei Saul. Ele chegava diante da muralha e afrontava os soldados de Israel. Ele se vangloriava. Ele falava: o nosso exército é poderoso. O nosso rei, o rei Senaqueribe, é o melhor guerreiro de todos. E eles eram afrontados constantemente por este general. E ele se vangloriava das conquistas do seu soberano. E as cidades, queridos, naquela época, ela tinha duas divisões. A primeira era o núcleo urbano, propriamente dito, onde tinham as moradias, onde as pessoas desenvolviam suas atividades de compra e venda, onde havia o culto de adoração, havia o templo e as ações políticas e comunitárias. E havia a outra parte da cidade, que era fora dos muros. Então, fora dos muros era o campo. Ali havia então as lavouras, a agricultura, o pastoreio, atividades de pesca e as colheitas de frutos. Então esse general de Senaqueribe se colocava como um porta-voz diante das muralhas e ficava então afrontando
o povo de Israel. Mas a cidade era guarnecida, era guarnecida, ela tinha portas estrategicamente dispostas em volta nas muralhas. Ela tinha portas estreitas, mas bem trancadas. E ela tinha também no seu muro, principalmente em cima dessas portas, os sentinelas, ou atalaias, como fala o profeta Jeremias. E quando os inimigos se aproximavam, então ele tinha a função de gritar e avisar todo mundo: o inimigo está chegando, perigo à vista. E então as pessoas que estavam fora da cidade corriam, deixavam lá suas ferramentas, deixavam lá seu material de trabalho e corriam para dentro das muralhas em busca de proteção. E aqui entra a função então do atalaia que fala o profeta Ezequiel, que é o sinal de perigo. Aquele que ficava sobre a muralha, ele dava o sinal de perigo. Então, como eu já disse, quem estivesse fora da cidade corria imediatamente para dentro da cidade em busca de segurança. Porque a cidade, com suas muralhas, ela representava a segurança dos seus cidadãos. Então o salmista usa esse acontecimento, fazendo uma comparação muito feliz, afirmando que Deus é o nosso refúgio. Em Provérbios 18:10, Salomão escreveu assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Glória a Deus. Torre forte é o Senhor, é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós sabemos que em tempos de pandemia, em tempos de crise, nós temos alguém que é torre forte, a quem nós podemos recorrer e ter certeza de sermos acolhidos e recebermos a segurança. Enquanto eu preparava essa mensagem, muitas vezes eu saía na janela do apartamento, olhava para a rua, e eu pensava assim: quanto tempo a gente ficou trancado dentro de casa, né? Sem poder sair. Somente a gente já passou dos 60. Não sai. Todo mundo não sai. Até a minha netinha falava: vovô, o senhor não sai de casa não. Então, a gente estava preso. O inimigo estava lá fora, atacando e acabando com as pessoas. Então, queridos, em tempo de angústia, nos refugiemos na proteção do Todo-Poderoso. Você está angustiado? Refugie-se na proteção do Todo-Poderoso. Em segundo lugar, coloquemo-nos na presença do Todo-Poderoso. Versos 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coloque-se na presença do Todo-Poderoso. Primeiro se refugie nele, e agora coloque-se na presença dele como o Todo-Poderoso. Por quê? A presença de Deus é certeza de segurança. Apesar dos vendavais, do embravecimento da pandemia, o servo de Deus verá a ação de Deus. Por quê? Ele é a nossa torre de segurança. Deus está no meio. Refugie-se na presença de Deus, que Deus está no meio. Como o nosso pastor pregou de manhã, Deus está no comando de tudo. E muito breve, com a volta do Senhor Jesus, vai haver a separação.
E você que se refugia no Senhor, você que vive na presença dEle, vai estar do lado direito do grande Rei, do grande Senhor. Então, queridos, continuando a cena agora do povo de Jerusalém cercado, havia ali um exército de 185 mil soldados. Porque Senaqueribe havia feito aliança com outros reis. Então, quando fazia aliança, juntava os exércitos todos da aliança para atacar o inimigo. E a água ali naquela região era algo muito especial, muito precioso. E Jerusalém era uma das poucas cidades que não foi construída à beira de um rio. Mas o rei Ezequias, que era o rei na época, pela sabedoria que o Senhor deu para ele, o que ele fez? Ele construiu um sistema subterrâneo de abastecimento que ligava os mananciais de Gion, no vale de Cedron, ao tanque de Siloé, dentro da cidade, de modo que havia água disponível. Veja o registro que faz em 2 Reis, capítulo 20, verso 20. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Então, queridos, o texto é dirigido às pessoas, dizendo assim, ainda que o inimigo corte a nossa água. Porque uma das primeiras coisas que o inimigo fazia era colocar entulhos na fonte de água para a cidade ficar sem água, para morrer de sede. Então ele diz assim, ainda que o inimigo corte o nosso suprimento de água, nós temos um rio de águas correntes, que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, por isso nós devemos estar sempre na presença desse Deus poderoso, que Ele vai suprir as nossas necessidades e vai matar a nossa sede. Então, o rei Ezequias era servo de Deus. Ele sabia que Deus era a fonte, Deus era o rio, Deus era a água, e aquele que podia suprir todo o povo de Israel, como Ele pode e supre também cada um de nós. Salmo 36, verso 8 diz assim, fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes há de beber. Deus está no meio dela. Por isso corramos para a presença desse Deus poderoso. Ainda que eles estivessem encurralados, ainda que eles estivessem cercados por 185 mil guerreiros, Deus está no meio da cidade. Glória a Deus por isso. Deus está com você onde você estiver. Que você vive na presença dEle onde você estiver. Uma das promessas do Senhor Jesus aos discípulos, diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Deus estando junto, Deus estando no comando, então Ele vai dar a vitória ao seu povo, aqueles que vivem com Ele. Versículo 5 diz, usa a expressão desde antemanhã. O que aconteceu? Aconteceu que o Senhor mandou o seu anjo, e esse anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe, e o rei então teve de voltar para casa, apenas com a sua guarda, o pessoal teve de fugir. Isaías 37 e 36 registra. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. O Senhor dos exércitos está conosco. Isso nos basta. Isso é o suficiente.
Então nós precisamos, irmãos, viver esta segurança da presença de Deus. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é uma elevação segura. Deus de Jacó é um abrigo onde eu posso sentir segurança. Diz a história que John Wesley, confortado com a promessa deste versículo, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, que ele enfrentou corajosamente a morte, e durante toda a noite, antes da sua morte, ele repetiu essas palavras: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E sua vida foi ceifada, porque ele era um servo de Deus. Portanto, abriguemo-nos na presença desse Deus poderoso, porque ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente, em meio da angústia ou das tribulações. Em terceiro e último lugar, irmãos, em tempos de angústia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Primeiro, portanto, nos refugiemos na proteção do Todo-Poderoso. Proteção. Segundo, busquemos a sua presença. Presença, procurei colocar 3 P's, igual o pastor gosta de colocar, né? Então, proteção, presença e poder, que é a última parte da mensagem. Então, experimentemos o agir do seu poder. Versos 8 a 11. Diz assim a palavra: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, queridos, a nossa força não está em nós mesmos. A força do salvo não está em si mesmo. A força do salvo não está na aliança que ele pode fazer com o mundo. Hoje nós vemos aí muitas alianças, provavelmente alianças políticas só para prejudicar o povo, né, que elegeu tais políticos. Então a força do salvo não está na aliança com o poder do mundo, mas está na sua aliança, no seu compromisso com Deus, que é o Deus de todo poder. Calvino disse assim: o fiel deve aprender que a graça de Deus é suficiente. Portanto, embora a ajuda de Deus nos chegue de modo secreto e suave, como um riacho estreito, devemos desfrutar uma tranquilidade mais profunda do que se todo o poder do mundo fosse empregado de uma só vez para nos ajudar. Então a nossa aliança não está com o mundo, com aquilo que a gente pode fazer aliança com o mundo. Mas o poder está naquele que é a fonte de todo poder, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, na força desse poder, o povo alcança a vitória. Na força desse poder, o exército de Davi persegue os filisteus, despoja os inimigos e cessa a angústia. Esse texto está em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi sai para guerrear com seus guerreiros, e enquanto ele está fora, os filisteus invadem a cidade de Ziclag, onde ficaram as mulheres, as crianças e os idosos, e queimam a cidade. Não mata ninguém, eles pegam os sobreviventes, pegam o rebanho, pegam tudo que havia na cidade e queimam a cidade. Então Davi, voltando com seus soldados, eles contemplam aquela ruína e diz que texto que eles choraram. Os soldados queriam apedrejar Davi, que Davi era o culpado. E Davi então busca o Senhor, através do sacerdote. Diz: Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor diz: persegue o inimigo. Davi diz: mas Senhor, eu vou vencer. Você vai vencer o inimigo. Então Davi vai atrás do inimigo.
E quando eles chegam ao arraial, eles estão fazendo festa. Porque conseguiram muito despojo. E Davi os pega de surpresa. E destrói quase todos. Só um grupo pequeno conseguiu fugir. E ele traz então um despojo. Diz assim: tomou também Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Então, irmãos, que alegria nós sabemos que Deus faz cessar a guerra. Os campos ao redor de Jerusalém agora estão cheios de soldados assírios, mas soldados mortos. As suas armas, seus equipamentos foram destruídos e quebrados pelo anjo do Senhor. Israel não teve de lutar, nem disparar uma flecha sequer, muito menos entornar aquele caldeirão de óleo fervendo que eles entornavam em cima dos exércitos inimigos. Não precisaram usar as suas armas. Por quê? Porque o anjo do Senhor passou por ali e mostrou o poder de Deus, deixando os vestígios para estimular a fé do povo de Deus. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Então o Senhor derrotou e desarmou seus inimigos. Ele destruiu as suas armas, de modo que não podiam mais atacar. E o finalzinho do Salmo diz algo maravilhoso: aquietai-vos. Aquietai-vos. Ou seja, não mexam em nada, descansem. Por quê? Aquietai-vos. Por que não mexam em nada? Porque muitas vezes, irmãos, nós gostamos de mexer em tudo e dirigir a nossa vida da nossa própria maneira. Nós vimos o texto lido pelo reverendo Rossi na abertura do culto, quando o Senhor Jesus diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E ele fez a vontade do Pai. Quantas vezes, queridos, nós queremos dirigir a nossa vida, nós queremos mexer em tudo da nossa maneira. Mas o salvo precisa ter convicção de que Deus é Deus. E que você e eu não passamos apenas de servos desse Deus maravilhoso. Ezequias então descansou no Senhor. Ezequias então aquietou no Senhor, ele e todo o seu exército. E o que Deus fez? Deus os livrou dos seus inimigos. E veja o que diz o rei, em 2 Reis 19:19, diz assim: foi assim que o rei Ezequias orou: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Toda a glória seja ao nome do Senhor. O Senhor não permitiu a luta, mas o Senhor fez tudo. Por quê? Porque ele tinha na direção do seu povo um rei cujo coração estava nas mãos dele, do Deus Todo-Poderoso. Livra-nos das suas mãos, ou seja, das mãos dos inimigos. Para quê? Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, queridos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse aquietar envolve o quê? Obedecer ao Senhor. Estar com os ouvidos atentos para ouvirmos ao Senhor. E um momento que for para você agir, Ele vai falar. No momento de você agir, Ele vai falar. E Ele vai agir a seu tempo e a seu modo. Ouvindo o reverendo Paulo pregar ontem de manhã sobre missões, sobre o chamado, eu me lembrei que muitas vezes os jovens da igreja
Chega e dizia: pastor, eu estou sendo chamado para o ministério. E o pastor falou ontem que é Deus quem chama, não é a gente. E muito menos o pastor. Então eu aprendi isso dentro de casa com meu pai. O dia que eu cheguei para o meu pai com 14 anos de idade, eu falei: Deus me chamou para o ministério. Ele falou: meu filho, isso não é brincadeira. Vamos orar. E vamos ouvir Deus falar. Não é brincadeira, é coisa séria. E eu sempre falava para os meus meninos, que hoje, muitos deles são pastores, pelo menos 15 deles são pastores hoje. Eu dizia: você vai para casa e vai orar. E vai ouvir Deus falar ao seu coração. E Ele vai falar no meu também. Ele vai falar com nós dois. E alguns deles não voltaram, porque Deus não falou. O coração deles são excelentes profissionais hoje. Presbíteros, abençoados, diáconos. E muitos estão aí no ministério, pregando a palavra. Porque toda a honra e toda a glória seja acreditada ao nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 4, verso 11, diz assim: tu és digno, Senhor e Deus nosso, receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram curadas. Nós encerramos lançando alguns desafios, que é o nosso último slide. Em tempos de angústia, Deus é o nosso refúgio. Primeiro, nos refugiemos na proteção Todo-Poderoso. Segundo, busquemos a sua presença. Terceiro, experimentemos o agir do poder do Deus de Jacó. Por que o salmista fala aqui o Deus de Jacó? Porque Jacó muitas vezes, irmãos, quis resolver as coisas por si mesmo e só entrou em frias, né? Cada uma pior do que a outra. Então o Deus que agiu na vida de Jacó, que quebrou aquela cabeça dura, aquele coração duro de Jacó, e fez dele Israel, é o mesmo Deus que age na nossa vida.